Oi, gente! Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco de como foi o processo de alfabetização da Laura em casa. Esse é um assunto que sempre gera algumas dúvidas entre vocês e hoje eu quero começar falando duas coisas. A primeira é que logo que eu me tornei mãe, o primeiro ano de vida da Laura, eu costumo dizer que foi no modo sobrevivência. E eu não tinha muitas expectativas em relação a isso. A questão de alfabetizá-la em casa era algo assim, bem distante da minha realidade. Eu nem me imaginava fazendo isso. Mas Deus permitiu que, conforme o tempo fosse passando, eu conseguisse alcançar esse fruto. Mas não foi algo que eu planejei desde o início. Foi algo natural que nós fomos conseguindo avançar aos poucos. E a segunda coisa que eu quero deixar bem claro para você é que isso não me torna uma mãe melhor do que você. O fato de eu ter alfabetizado em casa não me dá o título de super mãe maravilhosa. É só uma possibilidade que eu tive dentro da minha realidade, dentro das condições que Deus me deu de conseguir alcançar e colher esse fruto. Tenha em mente que Deus trabalha de formas diferentes em cada lar, em cada pessoa. Então foi essa experiência que Ele quis pra gente aqui e talvez para motivar, incentivar você que tá com um bebezinho, não sei, mas esse é o objetivo desse vídeo, para se você tem esse desejo no seu coração, você entender que se eu conseguir, você também pode conseguir. Então vamos lá? As estratégias? Tudo que foi desenvolvido com a Laura veio através de muita brincadeira. E um ponto que eu gostaria de começar falando, que eu acredito que fez muita diferença, foi a questão do uso de telas. Nós não fizemos uso de telas por aqui e investimos bastante na leitura em voz alta. Essa parte da leitura em voz alta foi feita desde os primeiros meses de vida dela. E foi algo que naturalmente ela foi evoluindo, tendo mais tempo de atenção. E mesmo antes dos 2 anos, ela conseguia ficar paradinha, só ouvindo as leituras que eu fazia para ela, seja da Bíblia, seja de outro livro, de histórias. Mas foi algo que a gente com certeza conseguiu acompanhar, conseguiu colher por causa dessa questão do não uso de telas aqui em casa, que uma vez que a criança não é exposta a esse estímulo rápido, que as telas oferecem, que os desenhos oferecem, ela fica mais aberta e disponível para ouvir, para imaginar, para passar mais tempo desenvolvendo a sua concentração. Então eu acredito que foi um bom início por aqui. Acredito que sim, tivemos uma boa resposta em relação a isso. Evoluímos com muita leitura em voz alta e sem telas. Quando ela já estava com 1 ano e meio, mais ou menos, eu comecei a brincar com ela, associando o som das vogais. Primeira coisa, eu comecei a usar materiais como esses aqui, para fazer alinhavo das vogais. Então ela pegava, manuseava, ela não tinha muito interesse em ficar passando o fio. Era algo difícil ainda para ela. Mas ela sempre ficava exposta a esse tipo de material e assim, aos poucos eu ia incentivando ela a fazer. Hoje em dia ela faz, desfaz, mas no início ela não tinha muito interesse em passar o fiozinho. Era difícil para ela, então eu usava mais para a questão da parte sensorial, dela ficar tocando assim, usava aquelas caixinhas, caixa de papelão, colocava trigo dentro para ela ficar fazendo traçados ali, incentivava ela a fazer o círculo, associava que era a letra O, pedia para ela imaginar, como a questão da fala já estava um pouco desenvolvida, pedia para ela imaginar um animal que começasse com O. O de quê? O de onça. Aí ela completava. Então, assim,
a gente ia pensando em estratégias para fazer sempre por meio de brincadeira, nunca sentando a criança. Eu não tinha esse costume de sentar, agora vamos fazer atividade. Não, e aí, muitas vezes era algo itinerante, começava na sala, ia para a cozinha. Na cozinha eu fazia uso já desse material aqui, ó. Eu coloquei imã aqui atrás, então eu ficava pedindo para ela grudar na geladeira. Enquanto eu tava ali fazendo o almoço, ela ficava grudando na geladeira. Tanto é que eu colei o imã só nas vogais, tá aqui até hoje, só nas vogais. Por exemplo, o B não tem. Aí ia pedindo para ela ir colando. E lá, durante esse processo, eu falava: filha, me mostra o A aí. Cadê o A de avião? Então, assim, foi evoluindo dessa forma. Eu não cheguei a comprar aquele alfabeto móvel e nem aquele alfabeto em lixa, sabe? Mas é muito importante, se você tiver essa oportunidade, invista nesse material porque com certeza vai ajudar bastante na questão da memória da criança, para ela memorizar o traçado e associar o som. Então aqui nós começamos pelas vogais de uma forma bem natural, bem intuitiva. Eu não estudava muito assim como apresentar as vogais, quais brincadeiras. Era algo assim bem natural mesmo. Eu pensava naquilo que era um pouco do interesse dela e a partir daí eu ia desenvolvendo. Ela gostava, por exemplo, de ficar colocando esses ímãs na geladeira, daí eu colei nessas letrinhas para ela ficar usando lá. Então é assim, perceba qual é a brincadeira, a atividade que seu filho mais gosta. Ele gosta de empilhar blocos, então use os blocos, marque com uma canetinha lá, A, E, I, O, U. Mostra aqui o A, vamos empilhar primeiro, colocar primeiro o A. Agora em cima do A vem o E, sabe? Então incentive de acordo com o interesse e deixando sempre de uma maneira lúdica, legal, divertida, porque afinal de contas é uma criança que está querendo brincar, né? Mas não vejo nenhum problema da gente já inserir esse conteúdo de forma bem atrativa para ela, brincando, porque muita gente acha que é um exagero apresentar e tudo. Eu não vejo problema, foi a minha realidade aqui. Foi algo assim bem natural, eu não estava tirando ela de momento de brincadeira, de descanso, de nada, para sentar lá numa cadeira e fazer alguma coisa ali rígida, né, engessada. Não, foi algo bem leve e é nisso que eu aposto, é nisso que eu invisto, é isso que eu aconselho você a fazer, porque assim a gente consegue colher muitos frutos e entender que tudo faz parte de um processo. Aí a criança nem sente que ela está aprendendo e quando você menos percebe, ela já está reconhecendo em outros lugares as letrinhas. Comece pelas vogais. Foi assim que eu fiz, eu achei que foi muito bom e deu certo. Aí quando ela já estava com mais ou menos 2 anos e 1 mês, por aí, a gente começou a usar o material do Carinhos da Maia. A Maia produz um material com as vogais bem legal. E um detalhe, a gente sempre foi pelo caminho do método fônico, tá? Que eu acredito que é um método de muito sucesso mesmo, dá muito certo. E tanto é que eu não esperava, né? Eu contei pra vocês isso já. Mas o método é tão bom que mesmo você sem muita técnica, né, sem muito estudo, sem muito preparo, como foi o meu caso, eu estudei, eu li, eu busquei aprender, eu busquei ter conhecimento, mas eu não tenho formação na área, né? Eu sou jornalista, então assim, a minha área de formação não foi em relação a técnicas de alfabetização de crianças, muito menos por ali, com quase 2 anos. Então, assim, o método é muito bom, é o método que nós usamos, é o método que eu recomendo, porque dá muito resultado e os resultados aparecem mesmo antes da gente imaginar que a criança já seria capaz de reproduzir os sons e conseguir formar as sílabas. Então, novamente, eu vou te dizer que aqui nós investimos em brincadeiras
brincadeiras, músicas e tudo mais de didático e lúdico que você puder proporcionar para sua criança. Materiais como esse de alinhavo das vogais, materiais como esse do alfabeto, que você vai poder ir montando junto com a criança, falando o som de cada letrinha, pedindo para ela identificar objetos pela casa. Essa atividade fazia muito sucesso e eu acho que vai fazer sucesso aí na sua casa também. Se vocês estiverem falando sobre o K, a letra C, procure pela casa objetos que comecem com K, a letra C, e aí você vai conseguir deixar a criança animada naquele ritmo de caça ao tesouro, sabe? E aí aos poucos ela vai trazendo objetos com a letra C, que iniciam com a letra C. Então, nesse processo é muito bom que você invista nessas brincadeiras e também que você tenha as expectativas corretas em relação à idade da sua criança. Se ela não estiver gostando, se tiver resistência, é para ser um momento legal, divertido, tá, gente? Se a criança não quiser mais fazer, se ela não quiser repetir, vamos deixar, porque é para ser prazeroso, é para ser alegre, é para ser divertido, não é para ser um peso, não é para ser uma obrigação. Então, assim, se a criança não tá correspondendo, espere o tempo dela, não mude a letra antes de ter a certeza de que ela conseguiu corresponder bem à vogal que ela estava trabalhando, que você estava trabalhando com ela. E aí, depois que você conseguiu passar os sons de cada uma dessas letrinhas, você pode fazer como eu fiz, que no meu caso eu investi aqui, ó, nessa caixa de sílabas. Eu fiz essa caixa de sílabas porque, como eu falei pra vocês, eu não investi naquele outro alfabeto móvel e tudo. Então, o que eu fiz aqui, ó? A Laura amou essa caixinha, eu peguei, dividi assim, ó. Tentei dividir, né? E aqui dentro eu tenho sílabas para todas as consoantes, ó. Você começa com os encontros vocálicos. Aqui tem alguns só, tá meio misturado da última vez que a gente usou. Mas assim, inicia com encontros vocálicos na hora que você for iniciar esse recurso da caixa das sílabas. Faz os encontros vocálicos. Oi, eu, ai, ui. E quando a criança tiver mais segurança desses sons das vogais e consoantes, você já passa para o próximo nível. B, I, bi. O método fônico é muito bom porque a criança, ela entende como é que tem que falar, sabe? Então, ela vê aqui, ela olha e fala B, I. No início, assim, antes dos 3 anos, a Laura só falava o som da letra. Depois dos 3 anos, ela começou a falar o nome também. É B, é B. Então, assim, ela falava os dois juntos. Eu acho que é melhor. Isso tudo, gente, é na minha opinião, a opinião de mãe que alfabetizou em casa, e tô compartilhando com vocês como que foi a minha experiência. Então, eu acho melhor no início só falar o som. Depois, como foi o nosso caso, né? Já quase 3 anos, aí ela foi falar também o nome da letra, né? A letra B. Mas primeiro só fale o som, apresente só o som. Ah, Lívia, mas eu já falei, já ensinei, já sabe todos os nomes. Não tem problema, mas agora vamos tentar enfatizar os sons, porque é por meio deles que a criança vai conseguir formar as sílabas. Depois disso, nós continuamos evoluindo e aí chegou o momento da gente investir nas palavrinhas. A Laura já estava com 3 anos e 4 meses, mais ou menos, quando eu comecei a formar palavrinhas de 2 sílabas para ela ler. Gato, pato, mato. E aí, assim, ela já conseguia formar bem essas palavrinhas e a gente passou pouco tempo investindo nisso porque ela já queria ler frases. Então, a gente passou para frases simples como: o macaco comeu banana.
frases simples, sílabas simples, que iam gerando nela confiança de que ela estava conseguindo, ia motivando, ia despertando nela o interesse de continuar aprendendo. Então foi assim que nós evoluímos nessa questão das sílabas. Primeiro montamos aqui, e a gente ia fazendo aqui por essas sílabas simples, e depois a gente foi montando as frases, mas já escrito mesmo, sem usar a caixa de sílabas. No início, para ler, ela falava pa, pá, to, to. Aí depois ela juntava na mente dela e falava pato, pato. E aí, com 3 anos e 6 meses certinho, ela começou a não mais pronunciar o som. P e A, por exemplo. Ela já lia direto pá, to. Então eu começo a contar daí, que ela começou a ler aos 3 anos e meio, porque nessa fase ela já não falava mais o som de cada letra, ela já falava a sílaba toda e já juntava mais rapidamente. Então eu começo a contar que a leitura dela iniciou aos 3 anos e meio. A gente também fez bastante uso de rima nesse processo, de leitura de poema, memorização de parlendas. Essa parte da memorização já era algo muito natural pra gente, por causa da memorização dos versículos, e aí só se consolidou com essa questão do início da alfabetização. Outro recurso que a gente usou aqui foram essas fichinhas também de brinquedinho mesmo, daqueles brinquedinhos educativos, sabe? Aí aqui é para ela ir identificando. Eu sempre deixava espalhado assim, pedia a letra e ela procurava. As crianças gostam de se sentir desafiadas, né? Então a gente tem que investir nisso, assim. Depois, primeiro eu só trabalhei a letra bastão, tá, gente? Só bastão, até ela afirmar bem a questão dos sons e também um pouco da questão da leitura, dessas frases simples. Depois, eu comecei a trabalhar com a bastão na forma minúscula. E só depois que eu mudei a fonte, assim, digamos, sabe? A gente não treinou ainda a cursiva, a gente está treinando outros tipos de fonte, como a fonte da Bíblia, por exemplo, que é uma letra mais serigrafada, né, minúscula. Então, assim, a gente tá indo aos poucos. É bom, eu entendo que é bom, e pelo que eu já li, os artigos que eu estudei, é bom a gente formar e fixar bem essa parte essa primeira parte, né, da letra bastão, e antes de entrar na parte da letra cursiva. Ela entende a minha letra, mas muitas letras, quando escrevem recadinho, cartinha assim, manuscrita, ela não entende. Então, primeiro estamos fortalecendo bem, né, essa questão da identificação e leitura de letras bastão, serigrafadas, maiúscula, minúscula, e aí depois a gente vai passar para essa parte da letra cursiva. Depois que ela começou a entender bem o processo da formação das palavras, claro que ela no dígrafo com encontro consonantal ainda é difícil, né? Tipo, por exemplo, trânsito, ignorar esse G mudo, admirar o D mudo, sabe? Essas coisas assim ainda são difíceis para ela, claro, mas eu tenho feito, dígrafo também, NH, LH, eu tenho feito de forma bem intuitiva mesmo, através da leitura. Já expliquei para ela que o L e o H é LH e o NH é NHA. E que o Q e o U, eles são amigos inseparáveis, eles estão sempre juntos e eles formam um único som. Aí, para outras sílabas, por exemplo, para outras letras, por exemplo, que tem sons diferentes, o S com som do Z, eu tento ir explicando que aquela letrinha emprestou o som do amigo porque ela estava com 2 vizinhos que eram vogais. Então, assim, quando você começa, você vai tentando, né, várias formas de fazer a criança entender por meio de historinha, por meio de várias ferramentas que você pode utilizar naquela hora.
Para fazer o som do R, por exemplo, eu criei uma musiquinha que fala que no meio o som do R é vibrante. E travesseiro, por exemplo. Travesseiro, né? Então o som do R é vibrante. No início é um som importante, por exemplo, rato, rei. E quando o R tá no meio, acompanhado de um irmão gêmeo, ele tem o mesmo som importante. Então, cachorro. Então, vai pegar o som do importante, que é quando ele começa. Ele tem um irmão gêmeo e tá lá. Quando tem irmão gêmeo, o som dele é importante. Quando tá só um, o som dele é vibrante. E quando ele começa, também som de importante. Então, assim, vamos testando, né, todas essas ferramentas e tudo. E aí, em seguida, ela começou... Depois que a gente foi fortalecendo bem isso, aí eu sempre ia incentivando ela, quando a gente estava nas sílabas simples, né? Eu sempre ia incentivando ela a imaginar como que se escreveria a palavra bola, por exemplo. E antes dos 3 anos ela conseguiu falar e pensar, bó, como que eu formo a sílaba bó? Aí ela, bã. Aí qual é a outra letrinha que tem que vir para poder formar bó? Aí ela associava que era o ó. Então, assim, já fomos evoluindo também nesse processo da escrita. Hoje em dia ela consegue escrever bem palavras simples, né? Às vezes não corresponde na questão do tio, que ainda é um processo, né? Pra gente alcançar até lá, essa parte da escrita. Mas realmente a gente só aprende a escrever depois que a gente tem esse domínio, né? Da formação das palavras para poder a gente escrever. E essa parte da escrita está evoluindo da mesma forma que a leitura, de forma bem natural e tranquila. Então, como eu expliquei para vocês, esse processo iniciou desde bebezinha, né, com a leitura em voz alta, mas oficialmente começou ali por volta de 2 anos, porque antes era muita brincadeira mesmo, e com 2 anos eu consegui pegar o que ela tinha aprendido até aquele momento e transformar em conhecimento mesmo prático. E ali nós conseguimos avançar, evoluir, brincando, com apoio de recursos muito bons disponíveis na internet hoje, que eu recomendei para vocês, Carinhos da Maia, Família de Trigo. A gente tem todas as apostilas praticamente, a gente usa muito a Família de Trigo, o material do Carlos Nadalim, e assim a gente foi conseguindo alcançar o que a gente tem hoje, né? O fruto dessa leitura dela que vocês veem, principalmente no nosso Instagram, eu tenho compartilhado. Lá também tem um destaque Laura Lendo, que eu já contei um pouquinho de como foi esse processo. Mas esse ano, com a chegada de mais uma herança, nós oramos em família e entendemos que seria o momento dela ter uma nova experiência na escola. Na nossa realidade aqui, vimos que ficaria pesado, né? Bem pesado. Dar conta desse padrão mínimo que eu já tinha, assim, de sentar com ela, de produzir, de pensar numa aula, de ver o que ela ia aprender naquele momento, apesar de que é muito pela demanda dela, né, do interesse dela, mas mesmo assim eu precisava de um mínimo de tempo para pesquisar, para montar, para fazer alguma coisa. E com a chegada de mais uma herança, nós entendemos que esse seria o momento para a gente testar essa nova realidade e ter esse apoio externo, que no caso é a escola. Foi uma decisão bem difícil, assim, né, no sentido emocional da coisa, porque imagina, né, eu grávida e há tantos anos já com ela em casa. Foram 4 anos e 8 meses com ela em casa e demonstrando tanto aprendizado, gostando, né, de estar ali acompanhando, fazendo uma atividade, vendo a evolução dela de perto. Realmente foi um presente de Deus e
Eu quero estar me emocionando aqui. Realmente foi um presente de Deus, mas entendemos que esse momento seria o momento da gente abraçar mesmo esse apoio externo. Conseguimos uma oportunidade de colocá-la numa escola na qual a gente confia, uma escola que segue os mesmos conceitos que nós seguimos aqui em casa, uma escola cristã que não vai fazer festinha de Halloween. Eu queria continuar com ela em casa, a minha vontade sempre foi essa, mas entendemos que há um propósito e um tempo determinado para todas as coisas. E a resposta das nossas orações foi que realmente a gente colocasse a Laurinha na escola. Então, da mesma forma, eu quero incentivar você a refletir sobre aquilo que realmente você pode contar com um apoio externo, sabe? Então, foi o nosso caso. Eu realmente amo ensiná-la, eu realmente amo o homeschooling, a educação domiciliar, apoio, defendo. Oro para que seja regulamentado em todo o Brasil e que facilite, né, a decisão de muitas famílias que querem optar por esse ensino. E assim, creio que se for da vontade de Deus, em breve nós voltaremos. Então já fica aí o relato da nossa experiência e a explicação de como funcionou aqui o nosso ensino domiciliar, o processo de alfabetização da Laura. Foi um momento assim que realmente eu me emocionei demais por saber que ela estava indo para a escola aos 4 anos e 8 meses pela primeira vez e contando as bênçãos que Deus tinha me proporcionado nesse período de levá-la sabendo ler e escrever palavras simples. Então, assim, vamos ver sempre como algo que está vindo como resposta de oração, vindo como um refrigério mesmo que Deus dá, o momento da gente parar e focar naquilo que a gente precisa focar, como foi o meu caso. Eu precisei focar um pouco mais na minha gravidez e nos cuidados que o Lucas vai precisar receber depois do nascimento, de uma forma para além daquelas necessidades básicas, né, de todo recém-nascido. Então, assim, foi um momento de realmente avaliar e examinar. Estamos gostando da experiência, tem um mês ainda, não sabemos como Deus vai conduzir isso, mas confiamos que Deus tem conduzido as nossas decisões, porque temos colocado todas elas nas mãos dele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha tido ideias de como aplicar esse processo de alfabetização na sua casa. Não esqueça que se você tiver esse desejo no seu coração, Deus pode te capacitar. Comece sem pressão, sem expectativas, mas tão somente esteja certa de que você tem feito o seu melhor trabalho, o seu melhor papel e tem investido na parte tanto espiritual quanto intelectual da sua criança. Já nessa parte de tomar as decisões, né? Não sei para que Deus tem te chamado em relação a essas decisões, mas sei que, assim como nós que fomos conduzidos a colocar a Laura na escola, tenho certeza que se você colocar diante de Deus o que você precisa, Ele vai te responder e vai abrir as portas para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Um beijo então, gente. Até a próxima!